difícil dizer qual afeta mais, porque assim, a reforma, o que chamam de reforma, né, que na verdade é um novo código empresarial e não mais o trabalho, altera muitas questões, tanto no direito material quanto no direito processual. Dificulta o acesso à justiça, altera ônus de prova, altera a questão da execução trabalhista, isso para falar da parte processual. E na parte do direito material, permite acordo individual para a realização de 12 horas de trabalho, com supressão de intervalo, permite fracionamento de férias, retira vários direitos, dificulta o exercício de outros tantos, por exemplo, a equiparação salarial, aumenta os requisitos para a equiparação salarial. Tem uma alteração que me parece que é extremamente grave, que é dizer que prêmios e abonos podem ser pagos sem integrar o salário. Porque tu pensa assim, a maioria das pessoas hoje recebe por produção. E se esse pagamento por produção não for considerado remuneração, não vai integrar férias, 13º, FGTS, não vai agregar a remuneração, então pode ser retirado a qualquer tempo. Então isso vai prejudicar bastante o trabalhador. Mas é difícil assim te dizer, tal é o direito, né, mais afetado. Porque na realidade essa reforma desmancha completamente a estrutura de proteção do direito do trabalho hoje. Eu acho que esse é um raciocínio que é muito fácil de ser feito, inclusive, pelo trabalhador, porque veja só, a reforma admite a possibilidade de jornada de 12 horas, admite banco de horas com realização de horas extras para além do banco de horas, admite supressão de intervalo, admite fracionamento de férias. Então, é só a gente pensar. Se a empresa vai poder tomar trabalho por 12 horas consecutivas sem intervalo, como isso vai aumentar o número de postos de trabalho? Não tem a menor possibilidade das alterações propostas para a CLT propiciarem aumento de vagas no mercado de trabalho. Porque se nós estivéssemos realmente preocupados em aumentar o número de empregos, teríamos que reduzir a jornada, que aliás é uma proposta que existe no Congresso Nacional, tramitando há anos, né, sem que a ela seja dado andamento, que é a redução da carga semanal para 40 horas. Bom, aí sim, porque se nós reduzirmos a carga horária, precisaríamos de mais empregados. Aumentando a carga horária não tem como gerar emprego. Enfraquece, porque assim, historicamente a gente sabe, né, o trabalhador não consegue sentar e negociar com o patrão. A gente fica imaginando assim, uma empresa de 200 empregados, aí o trabalhador vai lá e vai dizer, não, eu não quero fazer hora extra semana que vem, eu quero que a minha remuneração seja de determinado jeito, eu quero que meu horário de trabalho seja tal. Não há a menor condição, por duas questões. Primeiro, porque ele não tem força de negociação, porque ele só tem a força de trabalho dele para colocar à disposição, e quem detém capital e meios de produção é o empregador. E em segundo lugar, porque a empresa é uma atividade coletiva. Então, necessariamente, as questões a serem decididas, banco de horas, a forma de execução do trabalho, são questões coletivas. Por isso a importância do sindicato ter atuação em qualquer tipo de negociação que seja feita entre patrão e empregado. O que faz a reforma? Em vários momentos autoriza que o empregado sozinho negocie com o empregador. Isso vai retirar o poder de negociação do empregado, sem dúvida nenhuma. Ainda cria, que é uma outra coisa que me parece bem grave, a possibilidade de eleger um representante para empresas com mais de 200 empregados, elegerem um representante dos empregados no local de trabalho, e esse representante, que pode não ser sindicalizado, poderá negociar em nome dos trabalhadores. Então é muito evidente a fragilização que se propõe também ao próprio movimento sindical. Essa é uma questão talvez assim a mais perversa de todo o discurso que tenta convencer o trabalhador brasileiro de que essa alteração será positiva. Por quê? Porque no direito do trabalho sempre foi possível negociar. Então assim, o negociado sempre pôde prevalecer sobre o legislado com um limite, desde que a condição ali fixada fosse mais favorável que a lei. Ou seja, a lei é o parâmetro mínimo. O que a Constituição estabelece é o mínimo de direitos. O próprio caput do artigo 7º da Constituição vai dizer lá, esses são os direitos dos trabalhadores, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. E isso nem é novidade da Constituição de 88, já tinha em constituições anteriores. Então assim, sempre foi possível negociar com o sindicato,
sempre para que condições mais favoráveis fossem ajustadas. Qual é a diferença agora? O que se propõe, e isso também não é novidade, porque desde a década de 90 que se pretende, sem conseguir fazer essa alteração na legislação trabalhista, é que os sindicatos possam negociar condições menos favoráveis. Só que aí, veja só, a gente cria uma incoerência completa. É a realidade de um trabalhador que vai se reunir em sindicato, vai contribuir para a sua associação, para batalhar por melhoria das condições sociais, vai sentar para negociar com o patrão, para em vez de trabalhar 8, trabalhar 12 horas. Para em vez de ter intervalo de 1 hora, ter apenas meia hora de intervalo. Quer dizer, não faz nenhum sentido o que se propõe. E é evidente que se está jogando aqui com uma fragilidade, né, das próprias entidades sindicais. E veja que junto nesse bojo de medidas existe a proposta de fim do imposto sindical. Então, o que se pretende? Fragilizar o sindicato, deixar o sindicato sem condições de funcionamento e, ao mesmo tempo, permitir que ele negocie condições menos favoráveis, inclusive com moeda de troca, né? Tudo bem, a gente estabelece uma contribuição obrigatória para os empregados filiados, mas desde que vocês aceitem que o intervalo não exista mais e seja indenizado, por exemplo, que é uma das coisas que inclusive está referida expressamente no texto da reforma trabalhista. Esse é o segundo aspecto da fragilização, sem dúvida nenhuma, porque a reforma vai incluir prescrição intercorrente no processo do trabalho, que é algo que a jurisprudência trabalhista rejeita de forma unânime. Está lá a previsão de inclusão, e vai estabelecer quitações. Vai dizer, por exemplo, o empregado que aderir a um plano de demissão voluntária no âmbito da empresa poderá com isso outorgar quitação do contrato. É difícil de explicar de uma maneira mais simples o que isso significa, mas assim, resumindo, significa dizer, se o empregado assina aquele documento, ele não vai poder ir até a Justiça do Trabalho e reclamar nenhum direito. Além disso, outra introdução de alteração do 477 vai dispor que a cada ano o empregado, perante o sindicato, lá no âmbito da empresa, poderá quitar os seus direitos. Ou seja, acabou o primeiro ano de trabalho, ele é chamado lá pelo empregador e vai dizer, não, tá tudo pago esse ano, tá tudo certo. Veja, ele tá dentro de um vínculo de emprego, sem garantia nenhuma contra a despedida. Qual autonomia ele terá para dizer realmente se os direitos dele estão sendo respeitados ou não? Mas a previsão nessa alteração que se propõe ao 477 é que ele, assinando esse documento, dizendo, eu estou dando quitação do que me foi pago até agora, estaria impedido de discutir todos os direitos relativos a esse ano de trabalho na Justiça do Trabalho. Então, assim, são várias alterações que dificultam e impedem o acesso à Justiça do Trabalho.